bom dia, bom dia, bom dia. Então, simbora continuar nossa jornada. A gente acaba ela hoje. Vocês são muito adiantados. Eu vou ter que trazer um Uno e a gente vai jogar. Eu vou dividir em 4 grupos e a gente joga Uno na semana que vem. Beleza. Então, a gente estava falando de evolução. A gente viu a teoria do tio Lamarck, tá? A gente viu quase tudo. Aí a gente começou do tio Darwin. Vamos do tio Darwin para frente, senão eu vou ter que ficar aqui contando piada para vocês. Então, o que rola? Tio Darwin. Primeiro, Lamarck. A gente viu que não funciona. A ideia do Lamarck é que porque o Fulco é bombado, o filho dele vai nascer bombado. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Vocês sabem disso, tá? Então, o que vai rolar com o tio Darwin? Darwin traz outra ideia. Ele traz a ideia que é um pouquinho mais dark, mas é que é a ideia real, né? Pelo menos mais próximo da real do que o Lamarck, que é a evolução por seleção natural. Qual é a ideia aqui com o tio Darwin? Ele diz que não é que as girafas vão esticar o pescoço até que o pescoço delas cresçam. Existem girafas que têm um pescoço maior, existem girafas que têm um pescoço menor. Aquelas que têm um pescoço menor morrem de fome, e morto não reproduz, não deixa filho, tá? Enquanto aquelas que são mais pescoçudas conseguem pegar as folhas da árvore, ficam gordinhas, satisfeitas e conseguem reproduzir legal. E, por consequência, aquelas pescocinho não deixam filhos, então não tem filhos pescocinho. Enquanto as pescoçudas deixam filhos. E aí tem filhos pescoçudos, tá? Essa é a ideia. Então, Darwin, Lamarck é mais motivacional, aquela coisa, nossa, você pode ser tudo que você quiser, só você se esforçar. E Darwin você vai morrer. Se você não for, por sorte, adaptado àquele ambiente, e é sorte porque o indivíduo não evolui. Quem evolui é a população, tá? Se eu pegar vocês e colocar no Polo Norte, vocês não vão ficar gordinhos e peludos e se adaptar ao Polo Norte. Vocês vão morrer. É só isso que vai acontecer. Vocês vão morrer, tá? Você não é apto para viver naquele meio, beleza? Então, é a ideia da seleção natural. Quem é o mais apto morre. Quem não é apto... Quem é o mais apto sobrevive. Quem não é apto morre. Lembrando que mais apto é diferente de mais forte. A gente usou... Meu Deus! A gente usou o exemplo da... Muito forte essa luz. A gente usou o exemplo da galinha e do tiranossauro. Galinhas são dinossauros, tá? As aves são dinossauros de uma forma geral. O T-Rex e a galinha, na trocação franca, quem é que vai ganhar na porrada? O T-Rex. Quem é que está vivo? A galinha. Então é a sobrevivência do mais forte? Não. É a sobrevivência do mais apto. Quando caiu lá o meteoro, que tinha escassez de recurso, que não tinha comida, que não tinha nada, os dinossauros pequenos que deram origem às galinhas sobreviveram. Agora, os dinossauros grandes, que gastavam muito combustível, muita energia, morreram, viraram petróleo, tá? Estão todos mortos. Então, não é o mais forte, é o mais adaptado. E, às vezes, ser o mais adaptado, outra coisa, a evolução não é sempre melhora, tá? Não é sempre para mais. Não existe o conceito de melhora na evolução. O ser humano é mais evoluído que a bactéria. Não, porque nós estamos compartilhando o mesmo tempo de vida que a bactéria. Ela está viva tanto quanto a gente. Nós somos mais evoluídos do que aqueles que estão extintos. Aí, beleza. Para as nossas condições, nós somos mais evoluídos. Agora, se a condição mudar, o jogo muda. Tem tudo que ser adaptado de acordo com a condição, tá? Então, às vezes, por exemplo, a nossa sociedade fica de um jeito que, não vale mais a pena ter mais que 1,40 m. As pessoas mais baixas vão ser selecionadas para isso. Vamos supor que as pessoas mais altas gastem mais energia, rola uma grande fome. Quem está abaixo de 1,40 m, a população pode ir para esse caminho de ficar cada vez mais baixa. Então, não é sempre a melhora, o aumento mais forte. Não, às vezes é para trás, tá? Às vezes a característica vai para trás. O que importa é sobreviver. Essa é a ideia. O que importa é a sobrevivência, tá? Então, Darwin publicou o seu livro, a gente acho que parou mais ou menos aqui, em 1859, então, tipo assim, uns 70 anos depois do tio Lamarck, tá? Demorou um tempinho. O livro é A Origem das Espécies, que, na verdade, o nome é A Luta das Espécies pela Vida e Sobrevivência. É um nome mó grandão. Aí a editora cortou para A Origem das Espécies, tá? Mas o nome original é mó grandão. E aí ele descreve justamente isso, a luta das espécies pela sobrevivência. Uma coisa que eu estava falando para vocês ontem é que, se vocês não viram isso em geografia, vocês vão ver, que é a teoria do Malthus, né, que é o Thanos, basicamente. O Thanos, ele foi tirado cópia da teoria do Malthus, que é a população cresce demais, as pessoas têm filhos demais e não tem recurso suficiente. Resultado, vai gerar fome, conflito, guerra, tererê, tarará, tarará. E aí o que acontece?
Darwin foi influenciado por essas ideias malthusianas. Ele pensava nisso. Você tem recursos limitados na natureza, e na natureza realmente isso é verdade. Você tem recursos limitados na natureza, os animais têm que brigar por eles. Só o mais apto vai conseguir recursos. Só o que consegue recursos sobrevive e consegue reproduzir. O que não consegue acumular recursos, não consegue pegar recursos, morre de fome. E aí, morre. Tá? E aí não deixa descendentes. Acabou a linhagem dele ali. Tá? Então você tem que ser capaz de se reproduzir, de sobreviver e de se reproduzir. E isso ocorre por meio da seleção natural, que é essa peneira que o meio causa. O meio tem uma peneira onde passam só os aptos. E aí quem fica na peneira morre. Não é bonito, realmente não é bonito, mas é como a natureza funciona. Tá? Eu sei que não é nada motivacional, mas é como a natureza funciona. Beleza? Show! Então, quais as limitações do darwinismo? Que eu acho que foi exatamente onde a gente parou. Tá? Darwin estava em 1859. Ele não sabia, ele sabia que aquela célula, tá? Mas eles não entendiam direito o que era. Eles sabiam que existia, porque o primeiro microscópio foi em 1600 e pouco. Então, eles sabiam que célula existia. Mas eles não sabiam mitose, tudo que vocês já viram, mitose, meiose, genética. Mendel veio quase 100 anos depois, entendeu? Para falar de hereditariedade. Então, 100 anos não, 100 anos eu exagerei, tá? Mas foi uns 30 anos depois. Então, o que acontece? Não tinha hereditariedade, não tinha células, mitose, meiose, genética. Darwin não sabia de nada disso. E ele falava no livro dele que ele não sabia, tá escrito lá, essa parte aqui, sei lá. Ele falava nessa parte aqui, não sei. Ele é sincero, ele fala, mano, isso aqui eu não sei. Por exemplo, ele não sabia explicar variabilidade genética, porque não existia genética, né? Então ele não sabia explicar por que algumas girafas têm pescoço pequeno, outras têm pescoço grande. Ele não sabia explicar. Na cabeça dele, elas são da mesma espécie, deveria ser igual. Ele não sabia explicar. Não tinha como ele explicar. Ele não sabia o que era genética, o que era DNA. Outra coisa que ele não conseguia explicar é como que os pais passam características para os filhos. Ele sabia que acontecia. Você vê que os filhos... mas ele não sabia que era DNA, não tinha ainda. Então, você sabe, você vê. Né? Eu pareço com minha mãe, eu pareço com meu pai. Você tem características dos seus pais, mas como? Eles não sabiam, tá? E ele nunca tentou mentir sobre isso. Ele sempre falava, essa parte eu não sei, fica para a juventude descobrir. Foi o que Mendel fez. Então, Mendel veio alguns anos depois e descobriu a hereditariedade, com todo o rolê das ervilhas, que foi o nosso bimestre passado, tá? E aí, Darwin, o que ele acreditava? Que as espécies, elas estão todas relacionadas entre si e evoluíram a partir de um ancestral comum, tá? Então, Darwin, ele traz a ideia de que você começou com uma única espécie e a seleção natural foi filtrando, aí você tinha diversidade nessa espécie, né? Você tinha várias formas daquela espécie, e a seleção natural foi filtrando, elas foram evoluindo, se modificando, tererê, tarará, tarará. Então, tudo surgiu de um ancestral comum, que a gente hoje sabe que provavelmente foi alguma coisa parecida com uma bactéria. Começou assim e foi ficando mais complexo, tá? E isso gerou um bafafá danado. Imagina, 1859. Você falar que a gente veio de uma bactéria, aí já entrou aquela interpretação, porque a gente veio do macaco. O povo fala isso em 2021. Eu tenho certeza que vocês já ouviram um tiozão falando isso, às vezes até os pais de vocês, tá? É sempre um tio, eu acho incrível, é sempre um tio, tá? Então, tipo assim, imagina 1859, digamos que Darwin não era convidado para as festinhas do chá lá na Inglaterra, tá? Ele era inglês. Porque o pessoal achava que ele era doido, tá? Não só que ele era doido, mas que ele era herege. Se a Igreja Católica ainda queimasse gente nessa época, se fosse uns 200 anos atrás, ele tinha ido para a fogueira, tá? Igual muitos foram. Ele tinha ido para a fogueira, certeza absoluta, absoluta. É porque nessa época a igreja estava mais calma já estava mais domada. Porque senão, baixou a bola. Porque senão ele tinha ido para a fogueira, fácil, na hora. Tinha ido para a fogueira, tá? Então, recado do professor Gatinho aqui, ó. Que no caso é ele, não eu. Seguinte, Darwin nunca, jamais afirmou que a gente veio de macaco. Nunca. Ele nunca falou isso, tá? Então, ó, Darwin afirmou que o homem, em alguns macacos, eles têm ancestrais comuns. Então, tinha uma criatura que não era nem homem nem macaco. Uma parte dessa população dessa criatura virou a gente, outra parte virou os macacos. Lógico que não é simples assim, tá? A gente tinha, no currículo antigo, no 9º ano, a gente tinha 3 aulas só de evolução humana. É porque tiveram que cortar, tá? Esse currículo novo tá muito louco. O MEC, não sei, o MEC tá meio zoado, tá? Mas, enfim, a evolução humana é muito mais complexa que isso, mas nós não viemos do macaco. Porque aí sempre vem aquela pergunta, se a gente veio do macaco, por que ainda existe macaco?
Porque a gente não veio do macaco, tá? A gente nunca veio do macaco. O macaco é nosso primo, ele não é nosso ancestral, tá? Ele é nosso primo, não nosso ancestral. Beleza? Então, nenhum desses macacos é nosso ancestral, nem o chimpanzé, nem o gorila, nada, tá? Ele não é nosso ancestral. Eles vêm do mesmo jeito que a gente veio a partir de um outro ancestral comum, que quem é? Tá morto. Senão não era ancestral, era primo também, tá? Então ele é ancestral porque ele tá morto, ele foi extinto, beleza? Então aqui o recado do professor Gatinho aqui, dando a aulinha dele, estuda direitinho para você não falar besteira, para você não ser a próxima geração de tio do WhatsApp que fala fezes nos grupos, tá? É para isso que a gente está aqui, é para evitar a quantidade de fezes digitais. Esse é o motivo da educação. Não é para passar em prova, isso é secundário. O objetivo da educação, pelo menos do meu ponto de vista, é diminuir a quantidade de fezes digitais. Só isso. Quer o meio do caminho? Então, aí que tá. Nem todos a gente tem. A gente não tem a árvore completa, tá? Mas existiram autos. Vocês lembram, talvez vocês tenham visto bem antigamente, ao ouvir falar de Australopithecus? Em algum momento, eu acho que eles já falaram para vocês de Australopithecus. Tinha os Australopithecus. Começou com os Australopithecus. Depois, uma parte dos Australopithecus, uma parte foi lá ficar mais macaco, e uma parte dos Australopithecus deu origem ao gênero Homo, do qual a gente faz parte, os Homo sapiens. Aí teve um monte. Homo troglodites, que era o Neandertal, Homo neanderthalis, que era o Neandertal, Homo troglodites, teve Homo erectus, Homo habilis, um monte, entendeu? É o Homo erectus, gente, é porque ele andava ereto, tá? Ele foi um dos primeiros que a gente descobriu, não era putaria, não. É porque ele era um dos primeiros que a gente descobriu, porque o povo era Homo erectus, não é direção, é porque ele andava ereto, ele andava em pé, tá? Os outros andavam curvado, o erectus foi o primeiro que andava em pé igual a gente, tá? Show? Todos erectos? O outro ali, Homo, eu não posso repetir isso, mas ok. A criatividade. Muito obrigado, Pedro, pela sua criatividade. É o sexto ano todinho aqui com a gente. É o sexto ano. Não posso. Isso, por exemplo, a Vitória falou um negócio perfeito aqui, A gente vem contornando, como é que a pessoa, ela é chique, até na pergunta. A gente vem contornando a peneira da seleção natural, sim, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eram para vocês estar mortos. Todos vocês que usam óculos, tá? Pela peneira da seleção natural, era para vocês estarem mortos. Uma pessoa de óculos não enxerga um tigre dente de sabre vindo agachadinho no silêncio, não enxerga. Um dente de sabre já teria rasgado sua garganta, tá? Então vocês estariam mortos. Mas como a Vitória falou, a gente contorna a peneira da seleção natural com a nossa tecnologia. E traços que são ruins, como por exemplo uma visão defeituosa, vai passando de geração em geração. Nos animais isso não cola. Não cola. Eles morreriam e esse traço seria eliminado, tá? Ainda está sendo. Saiu a notícia no DF, isso está repetindo no mundo. 82% das internações são de pessoas não vacinadas. Seleção natural total. Quem não tem a intelectualização, porque bem, não tem outro jeito. Quem não tem a intelectualização de ir lá e se vacinar, está morrendo. Está morrendo. Os tiozão do Zap. O que é uma seleção natural legal, dependendo do ponto de vista, é uma seleção legal até, tá? Vai ser menos gente falando asneira dos grupos de Zap no ano que vem. Vai ser menos gente. Como? Primeiro o que, João? Australopithecus, tá? Os primeiros que começaram a ser mais ou menos parecido com a gente foi o Australopithecus. Aí tem um monte de Australopithecus, tá? Tem Australopithecus afarensis, Australopithecus não sei o quê, tem um monte. É Australopithecus. Ou Australopithecus. Isso. O Google conserta para você. Bota lá Australopithecus e ele vai consertar, tá? Mas são esses. Eles parecem bem macacão, só que um macacão maior, meio ereto. Eles andavam meio torto, tá? E aí uma parte deles foi macacá
e outra parte deles foi humanizar. E aí virou o gênero Homo, e hoje a gente está aqui destruindo o planeta, tá? Essa é a ideia. Os tiozão, E, gente, parece brincadeira, mas é sério, tá? A desinformação, ela vai igual um vírus. Porque a desinformação, ela é burra. É mais fácil você aprender burrice do que você ter uma aula dessa aqui. Então eu levo 50 minutos para explicar uma coisa simples para vocês. Para explicar uma burrice, é 3 minutos. Então, a desinformação, ela espalha igual o vírus, infelizmente, porque ela é fácil. Ela é mais fácil para digerir do que a ciência, no caso. Porque ela está morta. Né? Então, aqui é o mesmo esquema da girafa, só que do ponto de vista do Darwin. Você tem aqui, ó, 2 girafas, com o pescoço ainda um pouco menor, elas têm acesso às folhas. Essa aqui, pequenininha, vai morrer de fome. Então, aqui, ó, aqui na geração seguinte, as filhas dessas girafas começam a ter cada vez mais o pescoço maior, porque os pais delas tinham pescoços maiores, tá? Não é porque aumentou o pescoço, não é Lamarck. É simplesmente porque esses caras já tinham genes que potencializavam o pescoço, entendeu? E aí eles passaram isso para os filhos. Aquela girafa pequena morreu. Ela não conseguiu sobreviver, tá? Infelizmente não, tá? Outro exemplo de seleção natural. Imagina que você tem uma ilha, que o solo dessa ilha é preto. E aí você solta uma população de ratos lá dentro, onde uma parte da população de ratos é preta, outra parte é amarela. O falcão tá lá voando por cima da parada. Tu acha que ele vai avistar mais fácil contra a terra preta os amarelos ou os pretos? Os amarelos. Vai rolar uma seleção natural. Ele vai direto nos amarelos e os pretos vão sobreviver. Então, o que vai acontecer? Com o tempo, com o passar das gerações, você vai ver cada vez, não é que talvez ele vá sumir, mas você vai ver cada vez menos amarelos e cada vez mais pretos, porque os pretos escapam do falcão, reproduzem, fazem muito mais, enquanto os brancos são alvo fácil, tá? Então, isso aqui é um outro exemplo de seleção natural, que é com o pelo do animal, camuflagem, por exemplo, é uma seleção natural também. Camaleão, tá? E por que sei lá, já viram uns insetos que parecem uma folha? Tem uns louva-a-Deus que parecem uma folha. Por quê? Cada vez mais, aqueles que, por sorte, por mutação, por cagada, eram parecidos com uma folha, eles sobreviviam. E aqueles que eram muito destacados, o bicho vermelho no meio da folha verde, morreu. O passarinho vê na hora. O passarinho tem a visão ótima, melhor que a gente, inclusive, tá? As aves enxergam mais cores que a gente. Então, na hora, pegou, morreu. Aquele que parece uma folha escapa. E aí ele deixa os genes. Zebras é complicado, a gente não tem certeza ainda por que as zebras são listradas. Tem gente que diz que é para, uma das hipóteses mais aceitas hoje em dia parece que é para parasitas. Parece que aquela coisa do preto com o branco lá confunde os carrapatos, por incrível que pareça. Tá? Tem gente que diz que é por causa do leão, que o leão não sabe onde começa uma zebra, onde termina outra, mas a gente não tem definido ainda o porquê que a zebra é preta e branca. Existe um motivo, a gente só não achou ainda. Mas existe, tá? Exatamente. Algum motivo tem. A gente só não tem certeza ainda. Mas algum motivo tem, com certeza. Tá? Algum motivo tem. Tanto o próprio leão que vive na savana. Qual é a cor do leão? Amarelo. Qual é a cor do capim da savana? Amarelo. Qual é a cor do guepardo? Amarelo. Qual é a cor do leopardo? Amarelo. Todos os grandes gatos que tem ali. Qual é a cor da hiena? A africana? Amarela. Todos os predadores ali são amarelos. Tá? Por quê? Capim. O capim é amarelo. Aí a zebra tá lá, preto e branco. Né? Festa do preto, ela tá lá, enfim. Show! E agora a gente entra no neodarwinismo, com o DNA fofinho, tá? Qual é a ideia do neodarwinismo? A gente pode chamar ou de neodarwinismo ou de teoria sintética da evolução. É a mesma coisa, tá? Neodarwinismo e teoria sintética da evolução é a mesma coisa. O que é isso aqui? É a gente pegar os conhecimentos que a gente tem hoje de genética e enfiar nas lacunas que Darwin não conseguiu preencher. Só isso. Darwin não sabia o que era genética. A gente bota genética na parada. Darwin não sabia o que era DNA. A gente bota DNA na parada. Darwin não sabia o que era mutação. A gente bota mutação na parada. Então, ela é uma complementação. Deixa eu ver como é que está o chat. O da zebra? O da zebra, não, realmente, ninguém sabe ainda qual é o esquema dela. Por que ela é preto e branco? Porque não camufla muito, não. É preto e branca no meio da savana amarela.
Mas ela não camufla muito, não. Está em discussão essa questão das zebras. Tem uma galera quebrando cabeça com isso aí, na real. Mas beleza. Então, o neodarwinismo, gente, é o que a gente tem hoje, tá? É a teoria aceita hoje, é a melhor teoria evolutiva que nós temos. Ele pode mudar? Pode, ele pode ser incrementado. Mas você tem que descobrir alguma coisa muito boa para mudar ele. Você tem que descobrir alguma coisa melhor ainda. Não é mudar porque eu não gosto. Não gosto. Problema seu. Na real, problema seu, tá? Não gostei. Problema seu, tá? Não tem o que fazer. Não, porque não tem o que fazer, velho. Tipo, a parada existe, tá provada, tá ligado? Não gostei. Problema seu, foi mal, mas é problema seu. Não tem o que fazer. A parada existe, tá? Tanto existe que a gente tá rolando agora. O experimento da vacina é isso, né? Você tá lá, quem tá vacinando tá ok, tá vivendo. Quem não tá vacinando tá morrendo. A parada tá acontecendo na sua frente, tá? Você tá vivendo um dos poucos casos onde alguma coisa furou o nosso escudo contra a seleção natural, que foi o Covid. Porque geralmente a gente está blindado da seleção natural, e agora ela está rolando pesado. Tanto uma seleção imunológica, de quem vai ficar melhor antes de ter a vacina, né? De quem fica melhor, quem fica pior, era uma seleção imunológica. E agora, por incrível que pareça, a gente está passando por uma seleção intelectual, uma seleção ideológica. Se você não tem a capacidade intelectual de entender que uma vacina faz bem, você tem uma chance maior de morrer. Não é só uma opinião. Minha opinião. Não existe opinião. Existe a seleção natural olhando para você e babando, querendo te matar. É isso que acontece, tá? E tá matando. É o que todos os dados estão mostrando. Quem está morrendo de Covid hoje, tirando um ou outro velhinho, é quem não está vacinado. Porque velhinho, gente, um vento sopra. Diga, meu filho. Toda. Vocês explicaram o que é o show? É porque da última vez veio um pessoal e falou: ô, gente, ingresso. Não. Viu? Vazou. Então, às vezes eu não sei nem se eles estão sabendo. Vocês estão sabendo? Então, show. Terça eu não estou aqui, deve ter sido na terça. Mas é isso. Então, o neodarwinismo é o que a gente tem hoje, tá? É o melhor que a gente tem de teoria evolutiva. Então, qual é a ideia? Como Darwin ele não conseguia explicar, né, tanto a origem da variabilidade, porque algumas girafas têm pescoço pequeno, outras grande. Ele não conseguia explicar. E ele não conseguia explicar também como isso passa para os filhos. Aí, no século XX, muitas coisas foram resolvidas. Mendel resolveu a questão da hereditariedade, a gente estudou isso, Mendel explicou como que passa do pai para o filho, resolveu com Mendel, tá? E depois, lá no, né, já 1990 e tanto, 1950 e pouco, 1953 a gente descobriu que DNA era um material genético. Daí em diante, a gente começou a descobrir mutação, divisão celular, um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. Aí, divisões celulares também, Darwin não sabia, vocês já sabem, vocês com 14 anos sabem mais do que Darwin sabia na época, tá? Era muito limitado o conhecimento que eles tinham. Mas ele acertou a maioria das coisas, ele acertou 80%, tá? Então a gente preencheu o resto do quebra-cabeças que faltava, que Darwin não conseguia explicar. Então, uma coisa importante, professor, você falou do Lamarck e do Darwin. Quem é o cara do neodarwinismo? Quem é a mulher do neodarwinismo? Não tem, tá? É uma construção social. São vários cientistas, mais de 15, e na real centenas, mas 15 foram os principais, que foram cada um adicionando a sua contribuição. Era um que manjava mais de genética, ele preencheu uma pecinha. Outro manjava mais de zoologia, preencheu outra. Outro manjava mais de DNA, preencheu outra, sacou? Então, o neodarwinismo não é de uma pessoa. Ele é uma construção científica coletiva, tá? Ela é uma construção coletiva de ciências. Então, não é uma pessoa do neodarwinismo, são várias, beleza? Aí, quais são os principais pontos do neodarwinismo? É tudo aquilo que faltava no darwinismo, né? Então, mutação, a questão do DNA, a reprodução sexuada. Isso aqui, na verdade, tinha lá, né? Mas essa parte de mutação e DNA inteira não tinha. Isso aqui tinha. Reprodução sexuada, seleções. Outra coisa que a gente descobriu, não tem só a seleção natural. Isso Darwin não sabia direito, tá? Ele estava meio indeciso. Existe a natural, a artificial e a sexual. Elas são derivações da natural, mas é um pouquinho diferente. Além de que existe a migração e a deriva gênica, que é o que a gente tem que ver agora. Então, primeira coisa, por que organismos da mesma espécie aqui são diferentes? Por que vocês não são todos iguais? Era para ser. O material genético é diferente. Hoje parece óbvio, viu a rapidez que ela respondeu? O material genético não é igual. Todo mundo teria morrido. Se um morreu, todo mundo morre, tá? Tipo banana. Bananas são todos clones, tá?
Então, as três coisas que a gente tem: mutação, segregação independente e crossing over. Mutação é aleatória, a gente estudou mutação. É aquela troquinha aleatória, deletou um, inseriu um, aleatório, tá? Segregação independente e crossing over acontece na meiose, a gente também estudou. Segregação independente, inclusive, foi a questão tipo C, foi uma questão tipo C da última prova de vocês, lembra? Caiu exatamente isso aqui, foi a questão tipo, uma das questões tipo C da prova aberta de vocês foi sobre segregação independente, que perguntava em qual parte da meiose acontece a lei de Mendel, da segregação independente. Era isso aqui, é na anáfase 1, tá? Então é isso aqui. Outra coisa, crossing over, ocorre na prófase 1, a gente também viu. Isso gera variabilidade, faz com que apareçam cromossomos diferentes, cromossomos novos. Então, mutação, segregação independente e crossing over geram variabilidade genética. É só olhar para a sala. Ninguém aqui é igual a ninguém. Ninguém aqui é nem parecido com ninguém, tá? Então, gera variabilidade genética. Aí aqui vem a seleção natural, que atua sobre a variabilidade genética, e isso vai promover adaptação, tá? Então, se eu fizesse o seguinte, fizesse, sei lá, um jogo, pessoas, eu vou colocar um poço de lava aqui, vai ter um negocinho bem fininho aqui, uma rampa bem fininha para você se equilibrar, você tem que sair de um ponto até o outro. Ia rolar um round 6. É uma seleção natural, né? Que no caso seria artificial, mas é uma seleção natural. Quem tivesse o melhor equilíbrio, enxergasse melhor, sei lá, trabalhasse no circo, ia sobreviver. Por quê? Existe diferença entre vocês. Se todo mundo tivesse o mesmo equilíbrio, faz sentido fazer o experimento? Não. Todo mundo vai passar ou todo mundo vai reprovar, tá? Então, é a seleção natural agindo, né? Lógico que não é natural, né? É um exemplo esdrúxulo. Mas, enfim, vocês pegaram o ponto, tá? Então, você precisa ter variabilidade genética no darwinismo. Se todo mundo for igual, não tem sentido. E a gente não é igual, nenhum animal é igual ao outro, tá? Aí a seleção natural atua sobre a variabilidade, gerando adaptação. O que é adaptação? Vocês que são mais equilibristas estão vivos. Vocês podem ter filhos. Os filhos de vocês talvez sejam bons equilibristas. Aí a gente tem que testar de novo, tem que fazer a brincadeira de novo. Bota todo mundo para andar na prancha de lava. Quem sobreviver vai conseguir passar esses genes de bom equilibrista para o próximo, e por aí vai, tá? Essa é a ideia do neodarwinismo, que é muito parecida com a do Darwin. A diferença é que agora a gente sabe explicar porque você é diferente de você, que é diferente de você, só isso, tá? A gente só preencheu a lacuna. Outras coisas, migração e deriva gênica. Isso também muda a composição de uma população. O que é migração? É a migração mesmo, que vocês conhecem. Sair de um lugar, se vocês saírem do DF e irem morar no Rio Grande do Sul, vocês migraram, tá? Vocês saíram de um lugar e foram para outro. Então, vamos supor, a gente já deu esse exemplo, inclusive, quando a gente estava estudando genética. População do DF, olha aqui entre nós. Quem aqui é loiro? Loiro. Só um. Se pá. Ali talvez um castanho claro, sei lá, não estou chegando direito daqui. Resto de nós, todos pretos. Tudo cabelo preto, tá? Tudo cabelo preto, marrom, sabe? Cabelo preto. Cabelo preto. Então, tudo cabelo preto. Se viessem 100 mil alemães para cá, agora, 100 mil alemães, homem e mulher, 100 mil alemães agora, vieram do nada para Brasília. Como é que vocês acham que essa sala de aula seria daqui a uns 14 anos, quando essas pessoas começassem a ter os seus filhos e eles estivessem na idade de vocês? Ia ter não tudo, porque o DF tem, sei lá, 2 milhões de pessoas, mas 100 mil pessoas a mais, ia pelo menos ter mais uns loirinhos aqui. Essa é a ideia, sacou? Então, migração muda a cara da população, tá? Vem 50 mil, sei lá, gente da Holanda, ruiva, e vem para cá. Vai miscigenar também, tá? Essa é a ideia. Então, show. Então, isso vai modificar, né, o jeito da população, simplesmente pelo deslocamento dos organismos, porque o organismo se desloca, ele leva os genes dele, óbvio, os genes estão dentro dele, quando ele vai para outro lugar, ele leva os genes dele, que podem ser novidade, e ele vai levar suas características. Isso vai modificar a estrutura populacional daquele habitat novo que ele vai, por meio da reprodução sexuada. Se os caras vierem para cá, as meninas vierem para cá, mas eles são todos castrados, ninguém pode ter filho, aí a longo prazo não resolve. Vai ter uma geração, que são eles, quando eles morrerem, volta tudo ao normal, todo mundo com cabelo preto, sacou? Ele tem que conseguir reproduzir, isso é muito importante no Darwin, tem que reproduzir, tá? E aí vem a deriva gênica. A deriva gênica, ou deriva alélica, dá na mesma, é uma alteração aleatória na frequência dos alelos. Como assim? Um meteoro. Não, é sério, vem um meteoro. Meteoro.
Chega o meteoro, pô, você acha que meteoro escolhe? Ah, você é loirinho. Ah, você tem o cabelo. É um meteoro, mano. Ele vai explodir tudo. Onde ele pegar, ele vai explodir. Então, ele não está selecionando nada. Ele está matando aleatoriamente organismos, tá? Outra coisa que faz isso, terremoto, erupção de vulcão, sei lá, esse tipo de coisa. Mata aleatório. Não existe como você sobreviver a um meteoro. Não importa qual é o seu genótipo. Você vai morrer. É um meteoro. Ele cai com a força de não sei quantas bombas de Hiroshima. Vai morrer todo mundo. Então, onde ele cair, quem estiver perto vai morrer. Ah, mas eu sou loiro. Problema seu, vai morrer loiro, tá? Sim, é porque ele não pegou tudo, né? Ele não explodiu a Terra. Aí eles tiveram que sobreviver no quê? Nas condições que ficaram após o meteoro. Sacou? Qual é a condição? Escuridão total durante, 20 anos de trevas. Porque o meteoro, quando ele entrou em contato com a Terra, ele explodiu. Acho que vocês pesquisaram a foto, né, do buracão que ele tem lá. Cadê a pedra? A pedra não está lá. A pedra explodiu. Então, a poeira dela cobriu toda a atmosfera terrestre. Não tinha fotossíntese. As plantas começaram a morrer, tá? Lógico, tinha, né, mas era pouco. As plantas começaram a morrer. Sem planta, sem herbívoros, sem carne para os carnívoros. Só os pequenininhos econômicos sobreviveram. Exemplo, nós. A gente era uns ratinhos desse tamanho, nós mamíferos. A gente era um ratinho desse tamanho nessa época. Aí, sem os dinossauros destruindo tudo, a gente finalmente conseguiu sair da toca. E aí começou a evoluir naquele ambiente. Aí foi a ascensão dos mamíferos, foi quando os dinossauros foram embora, tá? Se o meteoro não tivesse batido, era provavelmente T-Rex andando por aí até agora, tá? O que talvez para o planeta tivesse sido o jogo, mas o meteoro bateu, tá? Então, de boa, deriva gênica, migração. Deriva gênica, catástrofe. São coisas que não escolhem, não adianta. Você pode ter o melhor genótipo. Não existe diferença. Um meteoro vai te matar. E é aleatório. É depender de quem está perto de onde o meteoro cair. Tá? Aí, como que o neodarwinismo... como é que o neodarwinismo explica? Porque a gente viu girafa do Lamarck, girafa do Darwin, e agora como que o neodarwinismo, que é o melhor que a gente tem, como é que ele explica as girafas? Então, o que rola? Rolou uma mutação genética ao acaso, porque é assim que são as mutações, elas são ao acaso, e isso fez o pescoço de uma girafinha que nasceu ali ser maior, um pouquinho maior do que a média. Geralmente não é absurdo, não, é um pouquinho. É um pouquinho maior do que a média. Essa girafa mutante, ela sofria bullying quando ela estava na escola, ela era o patinho feio, então ninguém queria conversar com a girafa pescoçuda. Mas um dia, o que aconteceu? Começou a faltar comida no nível do chão. E a girafa pescoçuda alcançava as folhas das árvores. Aí é o glow up da girafa, né? E aí ela pega, e aquela girafa que sofria preconceito, porque ela era uma mutante, ela era mais pescoçuda que as outras, agora, naquele novo ambiente, onde falta comida no chão, mas tem comida nas árvores, ela vai sobreviver, e as girafinhas menores que faziam bullying com ela vão morrer de fome. Resultado, ela vai deixar filhos, tá? Lógico, não vai morrer todas as girafas, senão ela vai fazer filho com quem, tá? Então, elas vão deixar filhos, ela vai ter que deixar filhos, tá? Então, o pescoço deu uma vantagem evolutiva para ela. Ela consegue alcançar comida que está indisponível para outros animais. Então, essas girafas pescoçudas apresentavam esse gene, que é uma mutação, ele surgiu aleatório, tá? E elas transmitiram esse gene vantajoso, naquele ambiente, ele é vantajoso, para os seus descendentes, por meio da reprodução sexuada. Então, é um gene mutante que, depois de algumas gerações, ele vira a regra, tá? Ele vai virar a regra dentro daquele contexto ali. Se o contexto mudar, muda tudo. Tá? Se o contexto mudar, muda tudo. Mas essa é a ideia, tá? Tanto que a evolução é tipo assim, é um incremento de pequenas coisas que o pescoço da girafa não é perfeito. O pescoço da girafa ele não é desenhado bonitinho. Se você degola uma girafa e você tira toda a pele, tem um nervo, que a ideia do nervo é o seguinte, ele tem que sair, tipo assim, imagina que ele tem que sair dessa clavícula e ir para essa. O que seria o inteligente? Ele sair daqui direto para cá, né? O que acontece na girafa? Ele sai daqui, vai lá em cima no pescoço, dá a volta embaixo da mandíbula dela e volta para conectar aqui, tá? Porque a evolução não é perfeita. A evolução é a sobrevivência do bom o suficiente. A girafa está vivendo? Está vivendo. Então a evolução não mexe, está funcionando. A não ser que venha uma pressão seletiva dizendo que isso é ruim para a girafa, aí aquelas que não são desse jeito vão sobreviver e as que são vão morrer, tá? De novo, variabilidade genética. Algumas são assim, a maioria. Aí nasce uma mutante, um Wolverine, que tem a conexão direta.
Se isso for bom, se isso fizer ela ser maior, mais forte, mais rápida que as outras, aí isso vai começar a aumentar na população, porque ela vai deixar mais filhos, tá? Meu Deus, tem bastante coisa. Então, seleção natural e evolução. Como é que funciona? A seleção natural, ela pode ter 3 caminhos, tá? Então, ela atua sobre o nosso fenótipo, que é o que a gente bota aqui no mundo, tá? Mas ela, no final das contas, ela está selecionando o quê? Um gene, porque é o gene que faz o fenótipo, né? Então, ela está selecionando o gene no final das contas. Então, tem 3 tipos de seleção: direcional, disruptiva e estabilizadora. Ao invés de ficar decorando aqui o negócio, é melhor a gente olhar na imagem. Então, como é que rola? Essa aqui, imagina os ratinhos. Existem ratinhos de pelo claro, e tá vendo que é gradual. Tem ratinho com pelo um pouco mais claro, mais escuro, mais escuro, mais escuro, marronzão. Tá? Então, ele vai escurecendo à medida que ele vai para lá no gráfico, ele vai ficando mais escuro. Tá? A média é que assim, ó, tem poucos muito clarinhos, tem poucos muito escuros, a maioria, o povão está aqui no meio, na média. Tá? Geralmente é assim que funciona com quase tudo. Você tem 2 fenótipos extremos e você tem o meio do caminho aqui, que é o mais populoso. Mas aí começa a vir, sei lá, algum tipo de seleção natural. Tá? Então, por exemplo, você tem a seleção estabilizadora, que ela faz exatamente isso, ela seleciona a média. Então, vamos supor que naquele ambiente que esse ratinho está vivendo, tenham 2 predadores. Uma cobra que enxerga muito bem os ratinhos muito claros e um gavião que enxerga muito bem os ratinhos escuros. Mas que os médios fica meio embaçado para eles enxergarem, eles não enxergam muito bem. Quem vai sobreviver? Os médios. Os branquinhos vão morrer pela mão da cobra. A mão da cobra é sacanagem, né? A cobra nem tem mão. Mas vão morrer pela cobra e os outros mais escuros vão morrer na garra do gavião. E vai sobrar esses aqui, que vão ter filhos, 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 filhos. Essa é estabilizadora, ela estabiliza no meio, tá? Tem a direcional. Aqui, imagina que só tem a cobra que come os mais branquinhos. Então, como a cobra está comendo os mais branquinhos, aqueles mais escuros vão sobreviver. Professor, poderia ser o contrário? Sim, a direcional desloca a média para um lado ou para o outro, tanto faz, tá? Mas você está deslocando da média, você está indo mais para um lado ou mais para o outro. Essa é a direcional. E a disruptiva? A disruptiva é o contrário. A disruptiva, quem se dá mal é a média, tá? Então, vamos supor que venha um outro gavião, outro pássaro, e ele gosta justamente do marronzinho do meio, é o que ele enxerga melhor. Ele vai começar a predar, a população daquele que é o do meio começa a morrer, e a população dos 2 extremos começa a aumentar. É o que eu chamo de a corcunda do camelo, tá? Ele vai ter 2 ali. Vai ser muitos do muito clarinho, muitos do muito escurinho e ninguém do meio do caminho. Não ninguém, né? Mas menos do meio do caminho. Então, são os 3 caminhos que a seleção natural pode ter. Só que lembra que eu falei que no neodarwinismo não existe só seleção natural. Existe seleção sexual e seleção artificial. O que é seleção sexual? É a cauda do pavão, tá? Vocês acham que aquela cauda do pavão ajuda ele a sobreviver na natureza? Aquela cauda gigante, pesada, só atrapalha. Só ajuda ele a se matar. Só que o que acontece? As fêmeas acham bonito. E porque as fêmeas acham bonito, o pavão macho cultiva aquelas penas grandes. Muito da energia dele, do que ele come, vai para aquelas penas, vai para fazer aquilo lá. Mas é isso, ou você é o patinho feio que não cruza com ninguém. Então ele faz, tá? Ele faz. É o motivo que menino vai para academia. É para isso, tá? Seleção sexual, porque ir para academia é um saco, mas a gente vai. Por quê? Seleção sexual é a mesma ideia. Geralmente a seleção sexual vem da fêmea para o macho, por N motivos que a gente levaria uma aula para explicar, mas geralmente vem da fêmea em relação ao macho, tá? Raramente é o contrário. Existem casos, mas raramente é o contrário, tá? Então é a fêmea que geralmente escolhe como é que o macho tem que ser. Outro exemplo, sei lá, a presa do elefante macho. Vamos supor que as fêmeas gostam mais dos elefantes dentuço, que tem a presona. Vai ficar cada vez maior, tá? Até, óbvio, um limite. Vai chegar uma hora que a presa está tão grande que o elefante vai ficar com a cara enfiada na terra. Resultado, aí eles começam a morrer e a evolução dá um passo para trás, tá? Tem um limite do absurdo que a seleção sexual pode chegar para impressionar a fêmea, tá? Tem um limite do absurdo. Então, mas, e por que a fêmea faz isso? Que idiotice.
É porque ela usa isso como um indicativo de saúde. Se você é um pavão que consegue cultivar aquela cauda gigante, significa que você come bem. Se você come bem, se você é saudável, esses genes saudáveis, fortes, que estão te conseguindo fazer você comer bem, você não ter doença, eles vão passar para o seu filho. Você não quer ter filho com um lascado. Você não quer ter filho com um cara que, tipo assim, tá ganhando 500 conto por mês. Como é que vai sustentar seu filho? É a mesma coisa do pavão. Genética é o sustento genético, não é o sustento de grana, no caso, tá? Eu não quero aquele pavão todo depenado, magrelo, esquisito, cheio de a cara toda estourada. Ele vai passar isso pro meu filho. Eu quero o pavão top. Eu quero que meu filho seja massa. Eu quero um pavão top, um pavão saudável, tá? Então a fêmea escolhe por isso, porque aquilo é um indicativo indireto de que ele tem bons genes e genes saudáveis, tá? E isso acontece mais com a gente do que a gente pensa, tá? Isso acontece muito com a gente, às vezes inconscientemente. Às vezes você tem, por exemplo, você tem 2 meninos. Aí eles são tipo assim, um lascado, zero expectativa de futuro, não consegue nem passar na minha prova. Quem dirá num concurso daqui para frente no vestibular? Zero. Mas ele até que é legalzinho. Quanto mais velhas vocês vão ficando, lógico que isso não é regra, tá, gente? O ser humano é um animal racional. Isso vem no seu subconsciente, tá? Mas você consegue lutar contra isso. Mas vem no seu subconsciente, tá? Quanto mais lascado a pessoa é e mais velhas vocês vão ficando, vocês vão prestando mais atenção nisso. Por exemplo, quando vocês são jovens, você só quer saber se ele é bonitinho e se ele é legal. É isso. Quanto mais velhas vocês vão ficando, você começa a pensar, bicho, será que esse cara já foi no psicólogo? Será que os traumas dele estão resolvidos? Será que ele tem pelo menos onde cair morto? Eu vou me envolver com um cara todo lascado, com a vida toda complicada, 7 filhos, de 4 casamentos atrás, cheio de problema. Será que vale a pena? E aí você começa. É inconsciente, lógico. Você pode ir lá no golpe, o golpe tá aí. Cai quem quer. Você pode ir no golpe. Mas quando vocês vão perceber isso, vai demorar, mas vocês vão perceber isso. Quanto mais velhas vocês vão ficando, a simples aparência não vai ser mais o suficiente, tá? Não vai ser mais o suficiente. Isso acontece muito com as meninas, tá? Por que com as meninas? Não é porque a menina é interesseira, não. É porque ela que sustenta o BO. Depois que tem o filho, se o filho não tiver grana, não tiver pensão, nascer com a genética toda zoada, quem segura o BO? Vocês. O homem vai embora para engravidar a próxima, tá? Então o homem, para ele, qualquer buraco de árvore tá valendo. Porque para o homem o objetivo do homem é engravidar o máximo de mulheres possível ao longo da vida, biologicamente falando. A mulher não, a mulher tem que ser seletiva, porque o BO fica para ela. Ela que carrega por 9 meses um parasitinha, então ela tem que selecionar bem. É por isso que a fêmea que geralmente seleciona. O custo que a gente chama de custo maternal é dela, tá? O macho faz e vai comprar cigarro. Então, o BO fica com vocês. Show? Me lembrem, semana que vem, seleção artificial. Aí eu vou explicar para vocês como é que a gente... Tá? O cachorro não estava na natureza, a gente que fez, tá?